Agora, uma coisa que eu quero colocar na discussão é: o Robinho Júnior está sendo relacionado a pedido de alguém? O Robinho Júnior tem realmente a confiança do treinador ou criaram um plano de carreira que falaram, olha, leva o garoto, vamos ter paciência com ele, o Robinho Júnior é da NR Sports, se não me falha a memória, né? Se não me falha a memória tem alguma relação ali em plano de carreira e tal. Por que todo jogo o treinador olha para o Robinho e escolhe o que está do lado dele? Então, o Robinho, né, pelas informações que a gente tem, pelo que eu ouvi também de alguns companheiros de imprensa, pessoal que está ali no dia a dia do Santos, mais próximo, né? O Robinho, na verdade, ele estreou naquele jogo, salvo engano, no Espírito Santo, né? Que ele viaja para o Santos, lá, aquele campeonato. É isso? Isso. Copa, né? É isso, no Espírito Santo. Ele vai para lá, na verdade era para ter ido o Ian se contunde, o Robinho Júnior entra na relação. E aí era um amistoso, o Robinho entra bem, tem toda aquela nostalgia, porque ele é filho do Robinho, um dos maiores ídolos da torcida do Santos, né, dentro das 4 linhas e tal. E o Santos não vivia um momento muito bom, o Santos não vivia um momento legal, porque o Santos era dirigido pelo Kleber Xavier, o Santos vinha de um momento ruim, a popularidade do Kleber Xavier também estava em baixa, e o Santos entendeu naquele momento que talvez o Robinho, né, como muitas das coisas que se vive na gestão Marcelo Teixeira são cortinas de fumaça, então pegaram o Robinho para tampar, para maquiar uma realidade triste do torcedor, o coração machucado, há quanto tempo o Santos não dá alegria para o seu torcedor, então de repente o Robinho Júnior seria uma ponta, uma faísca de esperança, então seria bacana ver ele, e ele foi reintegrado então ao elenco. Mas o Robinho Júnior, conforme foi se passando, ele não atendeu as expectativas. Quando chega o Vojvoda entende que o garoto tem potencial, mas ainda não é a hora dele jogar, ele não está pronto para jogar, né? Tem ali. Mas se ele não está pronto para jogar, não tem que maturar no sub-20? Essa é a pergunta. Mas ele foi para o sub-20. Se ele não está pronto, se eu não tenho confiança no atleta, eu desço ele para o sub-20, preparo ele, porque hoje, na minha opinião, tá? Se o Robinho está sendo relacionado, eu coloco o cara para jogar. Eu dou minutagem, dou 15, 20 minutos. Ah, Marcão, mas não está 100% pronto. Claro, 100% pronto, o jogador vai chegar ali com 21, 22 anos. Né? O Estevão, quando jogava no Palmeiras ali, provavelmente quando subiu, não estava 100% pronto. Ele foi maturando no profissional, foi evoluindo no profissional. Oscilava assim, bons e maus E assim momentos. A vida, né? Exatamente. Se você esperar o cara estar 100% pronto, talvez você não vai dar oportunidades e sempre vai recorrer ao mercado. E não é o caminho. Né? Quando você vai apostar num jovem, você precisa trabalhar esse jovem, você precisa, de alguma forma, desenvolver esse jogador. E eu acho que aí é o ponto falho. Tá, mas o Robinho, eu assisti o jogo Corinthians e Santos, né? Eu vi. Santos e Corinthians na Vila. Não foi bem. Não foi bem. Tanto é que ele foi substituído e o atleta que entrou no lugar dele acabou fazendo gol, né? O Bigodinho, o garoto que entrou lá no lugar dele. Esqueci o nome dele, que teve uma grave lesão. Aliás, já teve 3 cirurgias no joelho. Laurindo. Então, o Laurindo entra no lugar do Robinho Júnior e faz o gol, o terceiro gol do Santos na vitória contra o Corinthians. Ou seja, no Sub-20, no Paulista Sub-20, o Robinho não foi bem. Sabe por quê? Ele não era titular da categoria. Entendeu? Ele nunca foi titular absoluto. Exatamente. A mesma coisa o Xermon. A gente fala do Robinho, o Xermon também estava nessa partida. Mas o Xermon é diferente. O Xermon ainda tem. O Xermon é um jogador que era titular absoluto na categoria. O Xermon era convocado para as seleções de base Brasil. Né? Aí é diferente. Ramon Menezes. Agora, o Robinho Júnior, ele nunca foi unanimidade na base. Nunca foi. Entendeu? É isso que eu estou discutindo. Se ele está pronto, conforme é o entendimento, tem que jogar. Se ele não está pronto, desce para a base e prepara ele na base, na minha opinião. Mas e quando ele jogou, você acha que ele foi mal? Porque ele chegou a jogar. Minha opinião sobre o Robinho? Eu acho que é um jogador que tem estrela, tem personalidade, mas para mim ele ainda precisa desenvolver fundamentos, ele precisa desenvolver ainda a questão física, né? Ele é um jogador frágil fisicamente. Agora, você vai bater naquela tecla. Marcão e o Estevão, não era também franzino e não tá jogando no Chelsea hoje? É verdade. Então precisa tomar decisão, precisa sair do muro, entendeu? Se ele serve, coloca para jogar. Se não serve ainda, coloca na base e desenvolve. Teve uma ligação do Emerson Leão, né? O Emerson Leão ligou pro Kleber Xavier e disse o seguinte: olha, não guarda muito, porque senão mofa. Perfeito. E foi bem o Emerson Leão. Foi bem o Leão. É o que eu acho, Eu também acho isso. É o que eu acho. O Leão para mim matou. Ele falou assim, olha, se você guardar muito vai mofar. E o Santos tá ali guardando, é uma relíquia, é uma joia, tem que lapidar, pode ser, é o novo Raio, vai ser o novo Robinho, vai ser Esperança. Tá, mas e aí? Bota para jogar. Teve 2 jogos, Adilson, que claramente o Robinho poderia ter entrado. São Paulo, Vila Belmiro.
Se o São Paulo estava indo para cima do Santos Futebol Clube tentando empate, se ele mete o Robinho Júnior ali, tenho certeza que o Santos ia dar muito mais trabalho ao São Paulo no segundo tempo. E domingo, contra o Red Bull Bragantino. Pô, a defesa do Bragantino é ruim, cara. Toma gols em todos os jogos. Os dois, o tal do Vanderlan, que o Thiago Jordão acha que é espetacular, o lateral fake, e o lateral esquerdo do Red Bull Bragantino. É holandês, né? Dói. Mas é holandês, né? É holandês, pô. É Vanderlan, holandês. Pô, exato. Não é holandês não, viu, Bigodinho? É brasileiro mesmo. Então, eu acho o seguinte, precisa sair do muro com o Robinho. Não. Eu acho que o Santos está errando, talvez não a diretoria, mas a comissão técnica está errando em ter esse cuidado excessivo com o Robinho. Se não quer o garoto na parte de cima, no grupo principal, desce ele para o sub-20. E vamos preparar o Matheus Xavier, vamos preparar o Rodrigo César, que no meu ponto de vista estão acima do Robinho Júnior tecnicamente. O Matheus Xavier é um jogador que o Santos tem que ficar ali atento. Rodrigo César é outro belíssimo jogador. Kenai. Não, o Kenai é volante, né? É volante. É um jogador bom também, que começa a chamar a atenção de alguns clubes. Enfim, então o Santos acho que precisa ficar um pouco mais de olho na base. Agora, contra o Bragantino, estava 2-1 para o Santos e ele coloca o Cabadeiro, né, para poder puxar o contra-ataque. Essa foi a intenção do Vojvoda quando ele coloca o Cabadeiro. Só que ele acabou de colocar o Cabadeiro para puxar o contra-ataque, o Bragantino acabou fazendo 2-2 e mudou completamente aí a estratégia do Vojvoda, foi por água abaixo. Mas para puxar contra-ataque contra o fraco Bragantino, ele poderia ter colocado o garoto. Agora, o Santos não está bem. O Santos vive uma pressão. O Santos, rodada a rodada, não consegue se distanciar do Z4. Talvez na cabeça do Vojvoda ele esteja esperando o Santos viver um melhor momento de menos pressão dentro do campeonato, dentro da tabela, um pouco mais de folga. Talvez o Santos passando para a primeira parte da tabela, né, 10º lugar ali, ele consiga aí de repente dar minutagem para o Robinho, porque a pressão vai ser menor, ou atingir esse número mágico, né, dos 45 pontos e tal, porque eu acho que antes disso vai ser difícil ele jogar o Robinho, seria mais ou menos como, né, jogar o garoto aí aos leões, queimar o garoto, como fizeram de repente com o Enzo Monteiro e outros jogadores também que foi colocado aí numa fria. Tá aí o Adilson Moraes aqui no Barões da Resenha, que maravilha, ó. Resenha tá bom demais, hein? Tá boa demais essa resenha do Tubarões da Resenha. Thiago Jordão, tô vendo a galera aí no chat, todo mundo comentando. Agora, tá faltando a galera se inscrever mais, tá faltando a galera deixar aquele like para que o YouTube recomende esse canal para muito mais gente. Porque, olha, terças e quintas-feiras, às 15h30, tem Tubarões da Resenha. Sem contar os cortes que serão divulgados no canal. Domingo, quando não tem jogo do Santos, é que a CBF tá de mal com o Tubarões da Resenha. Tá colocando todo domingo jogo do Santos Futebol Clube. Domingo agora tem transmissão no horário que seria o programa Domingão dos Tubarões. Mas quando não tiver jogo do Santos, neste horário, teremos aos domingos o programa Tubarões da Resenha.